que assistem à TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro DF. Esse é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Hoje, o nosso programa vai abordar os desafios do movimento sindical. Estamos aqui com o professor Antônio Lisboa e a Rosilene Correia, que é uma das diretoras do Simpro. Olá, tudo bem? Tudo bem. Oi, Paula. Vamos começar pedindo para o professor fazer um breve histórico sobre a sua carreira, uma breve apresentação. Eu sou professor desde 1983, trabalhei pouco tempo na rede particular e desde 1986 eu estou na rede pública do Distrito Federal. Antes disso, né, eu fiz um monte de outras coisas, né, trabalhei em outras coisas, trabalhei na empresa, na Infraero, que é a empresa que administra aeroportos, em empresas comerciais, porque, enfim, precisava, né, cuidar da minha vida e ajudar minha família, mas eu virei professor da rede pública em 1986, né, e de lá para cá, enfim, eu dei aula durante a grande parte do meu tempo, estive algum tempo afastado, às vezes para o sindicato, agora para a CUT, mas eu estou afastado das salas de aula desde setembro de 2012, né? E, portanto, sou da turma mais antiga, que ainda está, digamos, nativa na rede pública. Perfeito. Rosilene? Infelizmente, muitos acham que você deixou de ser professor por estar no movimento sindical, né? Eu me lembro muito bem do Lisboa, em assembleias, a gente às vezes ouvia algum tipo de comentário assim, e aí ele sempre reforçava, né? Sou professor da escola tal, tal, tal. Então, por isso a gente tem isso, e hoje é um grande avanço nosso termos a licença para o mandato classista, né, que é exatamente para a gente ter o tempo disponível para a organização mesmo da categoria, enfim, da luta. E aí o Lisboa tem isso que a gente costuma colocar, né? Onde foi que começou? Ceilândia, Lisboa, que você deu aula? Eu comecei... Como delegado sindical, depois você foi diretor do Simpro, quantos mandatos? Eu comecei, quando eu entrei em 86, eu fui dar aula no Centro Educacional 6 de Ceilândia, fica lá no setor PSUL. E de lá eu fiquei durante os primeiros anos, aí depois eu trabalhei no Centro Educacional 2 de Ceilândia, Centro Educacional 3 de Ceilândia, Centro Educacional 9 de Ceilândia. Trabalhei muito tempo em Ceilândia. Ao mesmo tempo, né, durante os anos 90, eu também estive no sindicato. Então eu tive um mandato no sindicato já em 1989, 92, 92, 95, depois eu saí do sindicato e voltei para o sindicato em 2001, né? E nesse processo todo, dando aula, na maioria do tempo, digamos assim, conciliando as aulas com a atividade no sindicato. Posteriormente, eu fui transferido para o plano piloto, né? Trabalhei no setor leste muito pouco tempo, mas principalmente no GAN, aqui na Asa Norte, e depois eu fui trabalhar no sistema penitenciário. Eu fiquei, se não me engano, 9 anos no sistema penitenciário, até recentemente. Nesse processo todo, como disse, procurava conciliar, né, as atividades de sala de aula com as atividades no sindicato. Então eu costumo brincar que as pessoas achavam que eu nasci no Simpro, mas não é verdade. Por isso, né, que eu fiz questão de destacar eu dei aula até recentemente, até agora em 2012, e em função das minhas atividades atuais, né, na CUT, que me levam a ter que viajar muito, eu tive que me afastar das salas de aula, porque realmente eu estava difícil de conciliar, né, tendo em vista que eu fico muito tempo fora, tenho ficado muito tempo fora de Brasília, e aí tive que me afastar. Mas até recentemente eu estava em sala de aula. Perfeito. Então, Lisboa, nós temos algo a ser comemorado, nós da educação principalmente, mas toda a população, que é o PNE, e que está para amanhã, pelo menos estava previsto, né? O MEC havia feito um convite, não sei se está mantido isso para amanhã. Mas, enfim, como é que a CNTE, que você também é diretor da CNTE, está avaliando hoje, assim, que avanços nós podemos considerar efetivamente com a aprovação do PNE, apesar de 3 anos e meio para ser aprovado, né? Então já temos aí um prejuízo por esses 3 anos e meio de tramitação. Muitas emendas foram apresentadas, enfim, mas aí tem uma campanha que a CNTE lança, que é do Veta Dilma, de alguns pontos que estão, principalmente o que é do financiamento público, né, da educação. Então, que avaliação? Você, hoje, professor, mas também com esse olhar que é do todo
da sociedade. Então, como é que vocês estão avaliando, como é que a gente pode avaliar essa conquista? Eu acho que, evidentemente, que o Plano Nacional de Educação, que tem que ser implementado, tem metas a serem cumpridas num período de 10 anos, tem vários pontos que são extremamente importantes. Eu diria, vou tentar sintetizar aqui, uma delas é a questão do financiamento, ou seja, a proposta é que se chegue a 10% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, durante esse período. Para se ter uma ideia, hoje o Brasil investe em torno de 5,4% do seu PIB na educação. Então, o objetivo é chegar, né, nesse período de 10 anos a 10%, que é um índice importante se nós considerarmos, por exemplo, qualquer país do mundo. Portanto, talvez seja esse, eu não estou querendo ser injusto quase demais, mas de qualquer forma é uma questão que eu considero central, porque você não consegue fazer uma boa educação se você não tiver recursos, se você não fizer investimento. Portanto, eu diria que esse talvez seja a questão mais importante que nós conseguimos. Mas há outras questões, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, a valorização do profissional de educação, ou seja, a média do salarial o salário do professor deve chegar à média dos salários de nível superior, né? Enfim, são questões, entre essas 20 metas, são questões extremamente importantes para que a gente chegue, né, na próxima década a ter a educação que o país necessita e que a população merece. Ou seja, não é possível um país que hoje é a 7ª, quase 6ª economia do mundo, possa ter ainda uma educação que não garanta a essa nação, a esse país, a se posicionar de fato, né, nessa situação no tabuleiro mundial e que não garanta a sua população qualificação, educação, formação, enfim. É esse o objetivo que a gente buscou construir, né, durante as discussões do PNE. Acho que vale destacar, Paula, quando a gente lembra aqui da meta 17, né, que é essa da média de salários, né, do país, de nível superior, de trabalhadores de nível superior, para professor ter o mesmo salário, a média, né? E aí acho que tem que registrar que nós temos vários estados, municípios que ainda não pagam, não cumprem com a lei do piso, que não se paga nem o piso nacional. Então, isso é realmente, assim, do ponto de vista corporativista mesmo, para a valorização dos professores, então é uma meta também de destaque e que passa pelo recurso, como o Lisboa bem disse. É uma grande conquista, então, a aprovação desse plano. Com certeza. Né? É um avanço. Porque se hoje você tem dificuldade para você cumprir a lei do piso, mas aí você tem um PNE que estabelece prazos para que todo professor tenha esse salário, né? Se atinja esse salário. Antônio, recentemente você foi eleito, né, para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Fale para a gente um pouquinho sobre essa organização, como funciona, qual é o objetivo e qual é o seu papel. Assim, rapidamente um pouquinho de história, né? Sim. No século passado, nós tivemos o que se chamou de Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, digamos assim, na intenção de se criar uma organização que construísse a paz, foi criada o que se chamou de Liga das Nações, né? O próprio nome diz, uma liga de nações que tinha como objetivo, digamos, resolver as divergências e as guerras entre as diversas nações. Essa Liga das Nações criou algumas agências, e uma delas foi a Organização Internacional do Trabalho, que foi fundada em 1919. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, a Liga das Nações mudou de nome, ou foi, digamos assim, extinta, e se criou a Organização das Nações Unidas. E aí a ONU, por sua vez, criou várias agências, né, com relação à infância, à alimentação, enfim, várias agências, vários organismos da ONU, e a OIT, uma agência que já havia na organização anterior, na Liga das Nações, permaneceu. Portanto, a OIT é uma organização, né, uma agência da ONU, que cuida das relações de trabalho, da regulação das relações de trabalho em todo o mundo, né? E ela é dirigida a sede fica em Genebra, na Suíça, ela é dirigida por um diretor-geral, né?
e por um conselho de administração. Esse conselho de administração é tripartite, ou seja, metade dos membros do conselho são indicados pelos governos, 25% indicados pelos empregadores, os patrões, e 25% dos trabalhadores. E foi nessa parcela de 25%, que eu acabei de ser eleito agora no início do mês. É um mandato de 3 anos e o objetivo, quer dizer, a tarefa do Conselho é fazer a gestão da organização, discutir políticas, discutir os problemas que acontecem em todos os países membros e definir resoluções e regulamentações a respeito das relações de trabalho. Uma que ficou muito famosa recentemente foi a Convenção 189, que foi aprovada em 2011, que é a convenção que regulamenta o trabalho doméstico no mundo e que aqui no Brasil se transformou no que se chama de PEC do trabalho doméstico ou PEC das domésticas, que ficou popularizada dessa forma. Portanto, a OIT, ela, entre outras coisas, ela elabora normas que são recebidas pelos países para servirem digamos assim, de padrão das relações de trabalho. Então, esse é o caso da empregada doméstica. É bom registrar que são 50 milhões de trabalhadores domésticos no mundo e que só no Brasil são 7 milhões de trabalhadores. Portanto, a PEC das domésticas, como as pessoas chamam, ela vem no sentido de dar dignidade, de dar condições iguais aos trabalhadores domésticos, aos demais trabalhadores, para 7 milhões de brasileiros e brasileiras. Mais brasileiras do que brasileiros, porque 93% são de mulheres. Então, assim como a Convenção 189, que trata da regulamentação do trabalho doméstico no mundo, existem 188 convenções, outras que tratam de diversas áreas do trabalho humano, entre outras coisas, Por exemplo, a Convenção de 169, que cuida dos direitos dos povos originais, enfim. Esse, portanto, é o trabalho da OIT, é regular o trabalho no mundo, as relações de trabalho no mundo e acompanhar essas políticas. Interessante, porque as pessoas acham que quando sai uma norma dessa a nível nacional, não houve um trabalho anterior e é importante que as pessoas saibam disso. Que há um trabalho muito anterior de debate, discussão e construção, Exatamente. Eu tive a oportunidade e felicidade, inclusive, de estar em 2011, lá em Genebra, quando foi aprovada a Convenção 189. Agora, é importante dizer o seguinte, a OIT ela não obriga as nações a, digamos assim, a ratificarem, a aplicarem essas convenções. Ela faz uma convenção e as nações são, digamos assim, tomam a iniciativa de ratificá-las ou não. No caso do trabalho doméstico, o Brasil foi a terceira nação a ratificar. Antes foi o Uruguai e o terceiro agora me falha a memória. Mas, enfim, a OIT faz normas e as nações vão lá e ratificam. E a luta dos trabalhadores, empregadores, enfim, é de que cada vez mais países ratifiquem a maior quantidade possível de normas da OIT. E isso depende da organização dos próprios trabalhadores, Assim, que tem a OIT que como você disse, ela na verdade não obriga, mas aí passa a ter essa possibilidade. Então, imagina, no Brasil, como outros países, a tendência é que cada vez outros passem a fazer com que a lei entre em vigor, vamos dizer assim, porque aí tem, com certeza, que no Brasil tinha já todo um movimento com relação a isso, das centrais e tudo, para que isso acontecesse. É um trabalho complementar, Lógico, exatamente. Aí é lógico que nem toda política, nem todo país tem uma política favorável, mas também o peso da organização dos trabalhadores vai pressionar para que o governo também acate. Exatamente. Agora, a OIT também tem um papel muito importante, que é o de fiscalizar. Fiscalizar a aplicação das normas. Então, mesmo um país que eventualmente não ratifique, não aplique uma das normas da OIT, isso não significa que, dependendo da norma, ele não seja obrigado a cumpri-las. Por exemplo, nós discutimos agora, em junho, agora no final do mês, início do mês de junho, uma atualização da Convenção 29, que trata do trabalho escravo. Por quê?
Porque hoje, em função das mudanças no mundo do trabalho, né, várias outras formas de trabalho escravo ou análogo ao escravo estão sendo incluídas nas relações de trabalho. Então, houve essa discussão para quê? Para reformular a convenção que combate o trabalho escravo, e os países são obrigados a cumprirem isso também, né? E, portanto, para concluir, o papel da OIT é também de fiscalizar onde no mundo, né, essas normas que são basilares para as relações de capital e trabalho, né, estão sendo aplicadas ou não, estão sendo cumpridas ou não, ou até mesmo estão sendo feridas por parte dos governos. Perfeito. Pelo trabalho que você realizou e ainda vem realizando pela CUT, a gente sabe que a CUT tem um trabalho, inclusive, internacional. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito desse tipo de movimento da Central Única dos Trabalhadores? Veja só, as pessoas, no mundo global, globalizado como esse, todo mundo se organiza, né, localmente, nacionalmente, internacionalmente. O movimento sindical, assim como as igrejas, como os empresários, enfim, todo mundo procura se organizar nacionalmente e também internacionalmente. Portanto, os trabalhadores se organizam, né, têm as suas organizações locais. Por exemplo, no Brasil, os trabalhadores, nós professores, nos organizamos no sindicato, né, do seu estado, no nosso caso aqui em Brasília, que por sua vez se organiza na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Esta confederação, ela se organiza dentro de uma organização internacional, que chama-se Internacional da Educação. Então, os professores de Brasília têm uma vinculação com os professores do restante do país, que por sua vez têm uma vinculação com os professores do mundo inteiro. Da mesma forma, os trabalhadores do ramo financeiro, os trabalhadores metalúrgicos, têm a sua organização local, nacional e internacional. Imagine, por exemplo, que por exemplo, o ramo metalúrgico. Nós sabemos que grande parte das empresas metalúrgicas, da metalurgia do mundo, são multinacionais, as fabricantes de automóveis, etc. Então é fundamental que o trabalhador que trabalha numa fábrica de automóveis no Brasil se vincule aos trabalhadores, né, que estão na mesma empresa, no México, na Indonésia, enfim. Então existem as organizações internacionais de ramos de atividade. No nosso caso, educação, mas como disse, tem financeiro, trabalhadores rurais, metalúrgico, etc, etc. E, por sua vez, os trabalhadores se organizam nas centrais sindicais. No caso, a CUT, ela é filiada a uma central mundial que, na verdade, são duas centrais mundiais, a Confederação Sindical Internacional, né, que representa 180 milhões de trabalhadores sindicalizados no mundo, e que agora nós acabamos de eleger o nosso companheiro da CUT, João Felício, para presidente professor também de São Paulo, para presidente da Confederação Sindical Internacional. O que também é uma grande conquista. Sem dúvida, uma grande conquista. É a primeira vez que a América, na verdade o sul do mundo, consegue eleger o presidente da CSI. Além disso, nós temos trabalhos de cooperação na África, trabalho de cooperação na América Latina e de relações, né, entre os sindicatos de todo mundo, da Europa, da América do Norte, do Japão, da Ásia, da África e da América Latina. Então nós temos um trabalho de relações e também um trabalho de cooperação, de troca de experiências, onde nós vamos levar as nossas experiências para os nossos parceiros e aprender com eles também. Perfeito. Então, você não acha que é que eu colocaria assim, um dos desafios que a gente tem, que é exatamente fazer com que cada trabalhador, aí no nosso caso, né, da educação, que a gente se coloque como parte disso tudo? Assim, a gente não tem uma tendência a olhar muito para aquilo que é nossa pauta, para aquilo que é o nosso mundo, e a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que o trabalhador, a trabalhadora, se sinta parte desse todo. Não digo nem necessariamente o todo no mundo, mas pelo menos o todo no Brasil, ou o todo no DF, no nosso caso aqui. Você não acha que falta um pouco disso? Se a gente se colocar mais como classe trabalhadora do que só a minha categoria? Eu acho importantíssimo isso. Por quê? Porque muitas vezes, eu acho que isso é inerente ao ser humano, a nossa tendência de nos individualizarmos, ela acaba prevalecendo. Então nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. Nós não podemos, né, qualquer um de nós pensar
30 segundos, vai saber que as coisas não acontecem por acaso e que, por exemplo, uma situação que atinge a um trabalhador, eu usei agora, por exemplo, do caso dos trabalhadores da indústria metalúrgica, é muito claro, que você tem multinacionais que atuam na Alemanha, a Volkswagen, por exemplo, sem querer fazer propaganda, né, que é da Alemanha, e que os trabalhadores da Alemanha passam por problemas muito parecidos com os trabalhadores aqui no Brasil. Mas isso não é só nas multinacionais, porque o sistema financeiro internacional que hoje domina o mundo é quem estabelece, por exemplo, se o financiamento da educação vai ser só para a escola pública ou se vai quebrar a escola pública para poder financiar a escola particular. Portanto, é fundamental que as pessoas entendam que lá no seu local de trabalho, quando você está com um giz, né, dando aula, né, alguma coisa fora da sala de aula, fora da cidade e fora do Brasil está se movendo de ponto a de que alguma forma interferir, influenciar no seu trabalho. Então é fundamental que a gente vença o individualismo e consiga entender que nós temos, como disse você, temos que pensar como classe trabalhadora, seja no nosso ramo, no nosso caso aqui de educação, ou como trabalhadores como um todo, porque o capital do lado de lá, né, atua de forma muito organizada. Perfeito. Então, Lisboa, e como é que você, que tem andado muito, né, e ficou agora aí uns dias em Genebra, que foi exatamente nesse processo lá da eleição, que imagem se tem do Brasil lá fora? Assim, você é trabalhador, e aí eu acho que é importante registrar também para a gente, Paula, professores e nós, direção do Simpro, o quanto foi para nós, assim, o quanto é, né, gratificante ter um professor que hoje ocupa um espaço desse, que foi diretor do Simpro, ou seja, sua formação política sindical foi aqui na nossa base, né? Então isso para a gente é muito importante, você ter lá um colega e que está discutindo uma política para os trabalhadores do mundo. E se né? sentir bem representado. Exatamente. Né? Então isso eu quero registrar isso aqui em nome da direção do Simpro, em nome da categoria, na verdade. Né? Muitas manifestações nós tivemos no dia em que foi divulgado, em que o Lisboa tomou posse. E aí você, assim, professor do Distrito Federal brasileiro, lógico, né? E aí lá fora... E você tem ido a vários países, recentemente você chegou agora, foi de Genebra, mas você tem ido muito à África, muito a outros países na Europa e outros lugares. Que imagem, como é que você hoje percebe lá fora, que olhar se tem para o Brasil, né, das mudanças? E aí a gente sabe, assim, tendo hoje você na OIT, João Felício na CSI, isso também é resultado de um momento que o país está vivendo. A gente não pode colocar isso de forma isolada, né? Então, como é que você vê isso agora com a Copa e mais recentemente, né? Como é que estava lá fora esse olhar para o Brasil, a expectativa da Copa, mas também com a mídia fazendo um trabalho extremamente negativo de que a Copa não iria acontecer, não iria dar certo. Então, como é que você sentiu isso lá fora? Aliás, a abertura da Copa você estava em Genebra, né? Estava. Assistindo um bar lá. Muito bom, por sinal. Não, então, a imagem do Brasil nos últimos 10, 12 anos, ela melhorou muito. Porque a imagem do Brasil era, até então, muito vinculada às questões culturais. Se fosse do futebol, fosse da própria cultura, da música, enfim. E nesses últimos 10 anos melhorou muito. Por quê? Porque o Brasil conseguiu mudar de patamar, né, de um país, digamos, não se usa mais o termo, mas um país, antigamente se chamava de terceiro mundista, para um país de fato emergente, como de fato é. Em função do combate à pobreza, em função da inclusão de milhões de pessoas, em função de uma posição mais protagonista nas relações internacionais. Agora, recentemente, isso de 2 anos para cá, houve uma campanha horrorosa, né, da grande mídia, no sentido de baixar a autoestima do brasileiro e utilizou-se muito a questão do Imagina na Copa, que eu nunca vi coisa mais imbecil, né, dita tantas vezes. Né? Então as pessoas, quer dizer, a grande mídia começava a dizer que ia ser um caos, que não sei mais o que, etc, etc, etc. E que as pessoas, infelizmente, umas porque querem fazer isso mesmo, e outras, por falta um pouco de estarem alertas, começaram a acreditar nisso. Então, recentemente, eu estive, antes dessa viagem, alguém me perguntou lá fora, mas por que o brasileiro é contra a Copa? E eu falei, não, os brasileiros não são contra a Copa. Isso já 2 meses atrás, talvez. Falei, é parte da população que é contra o governo e que, portanto, usa a Copa do Mundo para ver se derrota o governo. E as pessoas estavam sim com a imagem, porque assistem as televisões brasileiras, os sites
das grandes jornais brasileiros estavam com a imagem, assim como parte da população, de que isso aqui seria um desastre. Sim, a grande E agora, mídia exatamente, e agora nota-se que não acontece nada disso. Aliás, eu tenho viajado muito, o mundo anda muito complicado. Só para que a gente tenha clareza, o Brasil cresceu acho que 2,3% no ano passado. Mas se você pegar isso entre as 20 maiores economias do mundo, significa que foi o quarto maior crescimento de todas as 20 maiores economias do mundo. Perdeu para a China, para a Índia e para a Coreia do Sul. Então, ficou à frente de todas as demais. E a impressão que se tem aqui, muitas vezes no Brasil, é que nós estamos vivendo um caos. Né? Quando lá fora as pessoas vêm, cá, mas porque vocês estão reclamando? Porque aqui está todo mundo desempregado, você tem 5% de desemprego no Brasil, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Na Espanha, 25%. Claro, é importante né? falar Em Portugal, isso, nos Estados Unidos, no Japão. Justamente. Então as pessoas têm que ficar de olho aqui no Brasil, porque na verdade esse clima de baixar a autoestima no Brasil tem um objetivo muito claro, que é retomar o poder para aqueles que governaram o Brasil durante 500 anos e que não deram conta de governá-lo bem. Então é isso que acontece. A imagem do Brasil é uma imagem ainda muito boa lá fora, agora se questiona agora por conta dessa enorme campanha, né, de caos que se fez, que a grande mídia, e que não deu certo, e que eles ficaram, como as pessoas dizem, né, desmoralizados, mais uma vez. Obviamente. Vocês estão assistindo o TV Simpro, estamos abordando aqui os desafios do movimento sindical, conosco Rosilene Correia, do Simpro, e o professor Antônio Lisboa, que está dando um parâmetro melhor para nós do que vem a ser a luta sindical no nosso país. Antônio, gostaria de perguntar a respeito ainda dos movimentos sindicais, quais são os maiores desafios, para os próximos 2 anos, 4 anos, quais são os maiores desafios, além de todas as conquistas que... Não, acho que alguns desafios objetivos. Primeiro, é preciso que não haja retrocesso, né? Quer dizer, o Brasil não pode voltar atrás. Né, onde você tinha um nível... É bom que a gente se lembre, né, em 2003, 2002, no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o desemprego no Brasil era de 15%. 15%. A juventude, por exemplo, que hoje está na faixa dos 20 e poucos anos, não sabia, né, não se lembra disso, até porque não era muito criança, não tinha idade para isso. Então, não retroceder, manter a economia crescendo, melhorar a saúde, a educação, melhorar urgentemente o padrão de vida nas grandes cidades, com mobilidade, transporte urbano, transporte público de qualidade, né? Garantir os ganhos do salário mínimo, garantir que as categorias continuem tendo reajuste acima da inflação, garantir, obviamente, a inflação num patamar baixo. E esses são os imediatos. Agora, outros, por exemplo, nós precisamos incluir a juventude, discutir com a juventude para saber que tipo de país nós vamos construir para eles, tendo em vista que nós, pelo menos eu, né, já sei o que tipo de país eu quero, mas é preciso dialogar com a juventude, incluir as mulheres, incluir os negros, enfim. Esse é o papel, né, são os grandes desafios do movimento sindical nos próximos períodos. E mostrar para essa juventude a responsabilidade dela na construção desse país que ela mesma quer. Exatamente. Né? Bom, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença, a todas as informações que foram muito importantes. Eu tenho certeza que grande parte do nosso público não tem acesso a algumas percepções e é importante que se passe, né, para a formação até das opiniões mais seguras, né, que as pessoas não fiquem assistindo a grande mídia e formulando suas opiniões baseadas apenas nisso. Dela, né? O país é muito maior do que isso, né? Exatamente. Muito obrigada a todos, aos dois, inclusive o Simpro, que sempre esteve presente. Nós que agradecemos, Paulo. O espaço aqui é fundamental, por isso estamos aqui. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Esse foi o TV Simpro, eu sou Paula Nogueira. Gostaria de convidá-los a continuar acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, assim como no site da TV Comunitária e do Simpro DF. Obrigada.